Olha, desde o início do mês, um assunto tem tirado o sono de muitos baianos, que é a meningite. Parece que a situação está se normalizando, mas para ter certeza, nós convidamos a médica infectologista Isabela Nóbrega. Muito bom dia, doutora, tudo bom? Bom dia, tudo bom. Agora, com essas medidas tomadas pela Secretaria de Saúde e pelos hotéis do Complexo de Saúde, a vacinação dos funcionários, a situação deve se normalizar? Sim, na verdade, a situação já está bem mais tranquila. A gente não tem nenhum caso novo já há mais de uma semana. Estamos há mais de 200 horas sem nenhum caso novo. Foi feita a quimioprofilaxia em massa para os 1.800 colaboradores. Então, a gente já conteve aí, e essa semana, desde sexta-feira, vem sendo feita a vacinação também de todos os 1.800 colaboradores, também dos funcionários da Vila Nova, da praia. Então, com isso, a gente realmente conteve o surto e provavelmente nos próximos dias a gente deve estar dizendo que realmente o surto já está debelado, já tudo foi contido. Essa medida da vacinação foi extremamente importante para isso. Com quantas horas se pode ter certeza que o surto foi debelado e que a situação já está sob controle? A princípio, após 10 dias do último caso, como eu falei que foi sábado passado, então provavelmente amanhã ou quarta-feira o pessoal da Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Saúde do Estado, eles devem estar comunicando o final do surto, provavelmente. Agora, os hóspedes que estiveram durante os dias da festa, né, durante os dias do surto, eles ainda precisam se preocupar? Podem ainda vir a manifestação? Não, de jeito nenhum. Eles podem ficar tranquilos. Nenhum caso foi visto em hóspedes, nenhum hóspede foi afetado. Então, só os pacientes, só os funcionários que trabalhavam em outros setores que não tinham contato com hóspedes. Então, o pessoal que frequentou o Saiu Pifolia pode ficar tranquilo. Nenhum caso, eles podem ficar tranquilos. Ok, doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos. Um bom dia para a senhora. Obrigada, bom dia. Mas é porque se sabe, né, que as pessoas acabam ficando preocupadas, embora o surto esteja controlado, as pessoas ainda se preocupam um pouquinho com essa questão da doença. Mas tendo os sintomas, febre alta, dores de cabeça, dores sobretudo na nuca, procure um médico para ele diagnosticar ou não a doença, tá certo? E agora vamos falar de futebol. Com uma atuação segura, o Bahia venceu o Fluminense por 3-0 nesse domingo e conseguiu sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. 2 gols de Souza e outro gol contra de Gum fizeram a felicidade dos tricolores. Já o Vitória, que estava chegando de uma goleada sobre o Duque de Caxias, prometia uma grande atuação diante do ABC. Mas em um jogo arrastado, sem criatividade, os times ficaram no 0-0. Na 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o time potiguar e a equipe baiana desperdiçaram a chance de se aproximar do G4, do grupo dos 4 que sobem para a Série A. Todos os detalhes sobre o fim de semana esportivo você confere logo mais às 7h15 no Balanço Geral com Raimundo Varela. Todos os gols deste fim de semana você confere daqui a pouquinho. Você vai ver agora uma entrevista exclusiva com o presidente do Esporte Clube Bahia, Marcelo Guimarães Filho. Ele recebeu a equipe aqui do Bahia no Ar, lá no Fazendão. Há quase 3 anos à frente do clube, Marcelo Guimarães fez um balanço da gestão e falou dos esforços para afastar o time da zona de rebaixamento. Marcelo Guimarães Filho, 35 anos, advogado, casado, pai de 2 filhos. Foi vereador de Salvador, deputado federal por 2 mandatos. Hoje é presidente do Esporte Clube Bahia, por isso que nós viemos conversar com ele. Marcelinho, como é chamado, também apelidado de presidente, chegou ao comando do Bahia no final de 2008. Olá, Marcelinho, obrigada por receber a gente. Qual a avaliação que você faz desses quase 3 anos de gestão? Quais foram os erros e acertos de Marcelinho no comando do Bahia? Pois é, Jéssica, primeiro um prazer, né, estar falando com você. Quero dizer o seguinte, que em relação ao mandato, eu estou muito satisfeito com o que a gente conseguiu fazer até aqui. Eu acho que nós avançamos muito na infraestrutura do clube, no aspecto institucional também, nós conseguimos recolocar o clube no cenário nacional, né? O clube se faz respeitar hoje. Então, eu acho que isso é o fundamental para que a gente tenha um crescimento sustentado no futuro. E os erros? Tem alguma meia-culpa a fazer? Tenho, sim. Eu acho que a gente não conseguiu implementar algumas reformas que a gente havia proposto, né, que a gente ainda tem em mente fazer. Muito, talvez até por conta de um estilo de muito diálogo. Nós conversamos muito nesses 3 anos e não conseguimos tirar algumas coisas do papel, mas tudo é um aprendizado, né? Eu acho que num possível segundo mandato, né, se nós realmente formos candidatos em dezembro, a gente pode conseguir, mas eu tenho certeza que o clube está no caminho certo.
Vamos falar de coisas concretas. Paulo Carneiro, como é que hoje você avalia essa contratação? Não, acho que foi um erro. Hoje eu acho que nós não devíamos tê-lo contratado. Não pela pessoa, né, do Paulo, eu acho que ele de alguma forma acrescentou também pra gente aqui, trouxe pontos positivos, mas era um revólver com uma bala só. Então ele teria que dar certo. E para aquele momento em 2009, onde nós estávamos assumindo o clube, numa situação extremamente difícil, e que nós precisávamos fazer todo um trabalho de reestruturação, ali a contratação foi feita num momento realmente equivocado. Mas foi uma contratação que marcou um ponto que eu acho que é positivo da nossa gestão, que é a ousadia. Nós convidamos algumas pessoas para fazerem perguntas a Marcelinho Guimarães. No início da sua gestão, você disse que ia fazer eleições diretas no Esporte Clube Bahia, ia botar o torcedor dentro do clube. Foi apenas promessa de político ou podemos viver essa expectativa? Nós não conseguimos chegar a um consenso. Chegamos a uma proposta que foi levada para o Conselho Deliberativo, foi levada para a Assembleia Geral e hoje existe uma ação na Justiça. Independente disso, da minha vontade, nós vamos passar daí a próxima eleição em dezembro, já que não há clima nem ambiente político para se discutir isso agora, votar isso no começo do ano. E eu tenho certeza, e aí, como eu disse na outra pergunta, talvez eu tenha sido um pouco democrático demais nessas discussões, mas na próxima eleição nós vamos ter sim eleições diretas com o sócio votando para presidente. Então você já se anunciou como candidato à reeleição e se continuar no comando do Bahia, promete que na próxima gestão vai ser implantada a eleição direta. Sem dúvida nenhuma, e digo mais a você, Jéssica, esse é um dos pontos que realmente eu sinto que nós falhamos nesses 3 anos de mandato, remetendo à sua pergunta anterior. Esse é um ponto que eu acho que nós prometemos, que nós acreditamos e não conseguimos superar. Mas no próximo mandato tenho certeza que a gente vai conseguir superar isso. Falando ainda de questões polêmicas, muita gente fala que o Bahia virou uma capitania hereditária, que veio do seu pai, agora está com você. Como é que você encara essas críticas? Com naturalidade, eu acho que um clube como o Bahia, enfim, com mais de 7 milhões de torcedores, você entendendo a grandeza do cargo, tem que entender as críticas também. Eu acho que não é um demérito ser filho de um ex-presidente como ele foi. Eu espero que daqui para frente, esse é um trabalho que eu procuro fazer, e hoje no clube a gente tem muitos dirigentes e que nunca participaram da vida do clube. Esse é um legado que eu quero deixar também, trazer para o clube outras pessoas que não as que já passaram por aqui, para que outros grupos se formem e o clube continue oxigenando. Qual é a participação de seu pai hoje no clube? Vocês conversam sobre a sua administração, ele te dá conselhos? Como é que é isso? Meu pai é um torcedor privilegiado, é um conselheiro privilegiado, tem o acesso direto ao presidente quase que diariamente. Eu divido muito, né, em muitas coisas da visão dele, o que é também natural. Ele é um homem de 64 anos, eu tenho 35, eu não posso pensar da mesma maneira que ele. A gente convive naturalmente, ele, enfim, me dá conselhos, mesmo sabendo que às vezes não vou aceitar, às vezes a gente briga, né, por termos opiniões diferentes, mas isso não impede que nós tenhamos uma boa relação e que muitas vezes também o conselho seja um conselho produtivo. E quanto a Paulo Maracajá, muita gente fala que ele ainda tem uma influência muito grande no time. O Bahia está aberto a qualquer pessoa, inclusive a ele, por outras pessoas que queiram ajudar. Eu acho que o clube pertence aos seus torcedores, né? Ele não tem uma influência direta, há muito tempo que a gente não se fala, mas não tem nenhum problema de falar com ele ou de ele dar algum tipo de conselho, aconselhar, até porque tem experiência, obviamente, e foi um presidente que conquistou muitos títulos no clube. Vamos sentar um pouquinho e vamos ouvir a pergunta de um torcedor. Nós fomos às ruas e pedimos que os torcedores também fizessem as perguntas a Marcelinho. Vamos ouvir. Marcelinho, que providência você vai tomar para o Bahia não descer para a 2ª divisão? O que você tem a dizer a Zezito? Bom, Zezito, você pode ter certeza que o que eu prometo é muito trabalho, né? A gente, essa administração, sempre que os problemas aconteceram, a gente agiu muito rapidamente. Nós trocamos de treinador, embora o René seja um bom treinador. Trouxemos o Joel, foi um esforço muito grande. Eu acho que das comissões técnicas do Brasil hoje, o Bahia está entre as primeiras, né? Tirando a do Luxemburgo, Muricy, esses grandes técnicos. Nós temos aí Joel, que é um outro grande treinador. E nós temos elenco, temos jogadores nesse grupo, campeões mundiais. O Carlos Alberto, o Ricardinho, além de tantos outros que tem aí que fazem esse grupo um grupo de qualidade. Então, trabalho a gente tem, salários em dia a gente tem, infraestrutura a gente tem, então o resultado virá fatalmente. Nós vamos subir muito na tabela até o final do campeonato. Pois é, essa foi a primeira parte da entrevista. Amanhã você vai ver a segunda parte dessa conversa. Marcelo Guimarães Filho vai avaliar a campanha do Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro, vai falar de erros da arbitragem, da insistência em trazer o técnico Joel Santana e da saída de Jobson do time. É amanhã, aqui no Bahia no Ar.
E olha, a equipe da Record Bahia acompanhou ontem com exclusividade um resgate feito por um helicóptero da Polícia Militar na praia do Rio Vermelho. Um corpo apareceu boiando de manhã na praia. O corpo foi visto por banhistas que chamaram a Polícia Militar. Por volta das 10 horas da manhã, o helicóptero, esse aí que você vê nas imagens, começou a sobrevoar a Praia da Paciência. O vento estava forte, as ondas eram altas e agitadas, o que dificultou esse trabalho de resgate. A primeira tentativa não deu certo e depois de alguns minutos a vítima foi resgatada por uma corda especial e conseguiu ser levada para a areia. A ação da PM da Salvamar chamou a atenção dos banhistas, que pararam para assistir, muito curiosos. Olha aí, o helicóptero fazendo o resgate, né, tentando levar o corpo, usar a correnteza, né, para empurrar o corpo e trazer para a areia. E aí esse corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. Essa vítima ainda não foi identificada, é um senhor, cerca de 60 anos de idade, mas ainda não temos a identificação, não tinha documentos, né, não tinha nenhum parente por perto. Ele ainda não foi identificado, então se você, né, deu por falta de algum parente seu está desaparecido, um senhor que costumava... não se sabe ainda o que motivou essa morte, mas imagina que como a correnteza estava muito forte, pode ter sido um afogamento, né? Não havia sinais de homicídio, sinais evidentes de um homicídio. Mas então deve ter sido mesmo a correnteza. Olha aí o momento em que o helicóptero vai tentando fazer o resgate desse corpo que apareceu neste fim de semana na Praia da Paciência, no Rio Vermelho. Olha lá, o corpo sendo finalmente resgatado, levado para a areia.